que Deus espera da gente? O que Ele espera que a gente faça no meio desse contexto? O que Ele esperava que essas pessoas, desses exemplos de catástrofe que tu trouxe, o que Ele esperava que os justos no meio da terra fizessem num contexto de desastre natural, de catástrofe? Exceto no caso de juízo, que Deus quer que o justo fuja, e a gente vê isso em Ló, ele manda lá o anjo buscar o Ló para ele fugir. A gente vê isso Jesus lá em Mateus 24, quando ele fala, quando o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, então quem estiver no monte não volta para trás, quem estiver na cidade foge para o monte, não volta para buscar sua capa, ou seja, foge, porque é juízo que está acontecendo ali. Então, exceto em situações de juízo, todas as outras situações a gente vê uma alta atividade do povo de Deus engajado naquilo que está acontecendo. Então, quando é a situação de castigo, a gente vê Davi intercedendo, orando, pedindo perdão a Deus por conta daquilo, pessoalmente se envolvendo com a situação para que o castigo seja diminuído. Quando é uma situação de disciplina, a gente vê claramente ali o Elias se envolvendo naquilo ali, agindo, atuando, sendo parceiro de Deus na disciplina do povo, naquilo que estava acontecendo ali com o pessoal. Quando é uma situação de condução da história, a gente vê claramente que José assume o protagonismo da condução, ou seja, Deus quer que a igreja assuma o protagonismo da condução. E a gente vivenciou e está vivenciando isso ainda, na medida de que, como o poder público perdeu completamente o controle do que estava acontecendo, e a sociedade civil, que agiu, atuou de uma forma ABC, nós percebemos que a igreja assumiu um papel muito importante e começou a mudar na cabeça das pessoas a visão que elas tinham da igreja, de que antes era assim, mais uma igreja é para tomar coisa das pessoas, né? Migrou para, poxa, a igreja dá coisas para as pessoas. Aqui na cidade, as igrejas que não foram alagadas, quase todas se envolveram diretamente com doação, abrigo, acudindo pessoas, resgatando pessoas quando elas estavam ainda ilhadas, arrecadando dinheiro para poder auxiliar na reconstrução, para as pessoas poderem voltar para casa, mandando equipes para limpar as casas, etc. Então, assim, as pessoas olharam para isso e viram a igreja agindo. Então, Deus, ele quer, exceto quando é juízo, em todas as outras situações, ele quer envolvimento intenso. Esse foi um dilema que nós tivemos aqui na igreja na época da pandemia, por exemplo, né, que a igreja tinha que ficar fechada, o comando do Estado era que a igreja fechasse, e aí a gente vai entender assim, tá, mas o que Deus quer da igreja? Deus quer protagonismo, né? Então o que nós fizemos? Nós abrimos, mesmo correndo vários tipos de riscos, etc., riscos às vezes da própria saúde, nós abrimos, recebemos as pessoas estavam angustiadas, estavam apavoradas, estavam querendo, sem às vezes até entender o que é que estava acontecendo, né? E aí nós assumimos o protagonismo, abrimos, funcionamos, enfrentamos fiscalização, etc. Né? Por quê? Porque nós entendemos biblicamente que a igreja tem que obedecer o Estado em tudo, menos quando o Estado impede a missão da igreja. Então, a missão da igreja é dada por Deus, a igreja tem que estar acima, inclusive, das leis do Estado. Né? Quando eles perguntam para Jesus se é para pagar imposto, ele pega a moeda, fala, dá a César o que é de César. Né? Então, ele diz, a igreja tem que obedecer o Estado, tem que pagar o seu imposto, não pode sonegar, tem que cumprir as leis, tem que abrir o CNPJ certinho, não sei o que, não sei o que. Mas dai a Deus o que é de Deus. O Estado não pode interferir nas coisas de Deus quando a igreja está em missão. Né? Então, se o Estado proíbe a igreja de funcionar, aí a igreja tem a permissão de desobedecer o Estado, porque a igreja está acima do Estado na perspectiva de Deus. Ela segue e cumpre o Estado para dar um bom testemunho, para dar um bom exemplo, até o limite de que o Estado começa a prejudicar a missão. Aí a igreja ela não tem obrigação de seguir o Estado mais. Então, tudo isso nos traz essa perspectiva de protagonismo. Deus espera que a gente age, atue, a gente se envolva naquilo que está acontecendo e não de uma forma assistencialista. Né? O objetivo não é dar comida para as pessoas terem comida hoje. O objetivo é usar a comida para trazer salvação, para abrir o coração da pessoa para levar o evangelho. Não adianta a pessoa ir de barriguinha cheia para o inferno. Ela precisa ser salva. Então, toda a ação da igreja ela precisa estar profundamente vinculada
com comunicação eficaz do Evangelho e condução das pessoas para Jesus. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre a nossa mentoria para pastores e líderes? Nela você terá a oportunidade de participar de mentorias mensais com o Mateus Rett, discutindo crescimento de igreja e tendo a chance de fazer as suas perguntas diretamente a ele. E não é só isso, além da mentoria você terá acesso a um curso sobre crescimento e revitalização de igrejas com mais de 16 horas de aula, resumindo tudo o que você precisa saber para romper as barreiras de crescimento da sua igreja. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.